Jesus, amém? Graças a Deus. Se assente aí, no nome de Jesus. Isso, vamos lá. Quantos de vocês estão bem, digam amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, lá no livro de... abra a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo de número 18. Isso, vamos lá. Mateus, capítulo de número 18. Isso, tem coisa boa aqui, como sempre tem. Ontem foi o Dia das Crianças, né? E hoje nós iremos aprender algo em relação às crianças. Jesus disse que nós temos que ser para sempre como crianças, né? Eternas crianças, no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque só poderá herdar o reino dos céus aquele que se fazer como a criança, né? Que for humilde, que for, né? Como por exemplo, né? Às vezes a gente vê a criança, né? Ela, pai que briga, né, com outro pai, ou os pais que brigam com outros pais por causa, né, de briga de criança, irmãos, né, são pais imaturos. Por quê? Porque, meu irmão, uma criança, ela briga com a outra agora. Daqui a alguns minutos já estão de boa as crianças, né? Então, né, por isso que Jesus falou, né, que nós devemos, no nome do Senhor Jesus, ser como a criança. Então, nós temos que ser como a criança, amém? Então vamos lá. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 1. Vamos lá. Mateus 18, 1. Vamos lá. Na mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Versículo 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, meu irmão, nós não podemos perder a virtude das crianças, tá? Qual virtude, pastor? Uma virtude se chamada... Vamos lá, eu vou perguntar para vocês. Qual é a maior virtude de uma criança? Qual é a maior virtude de uma criança? Eu vou, meu irmão, te ajudar, né? Vamos supor, de repente você está mexendo nessa flor aqui, aí vem a criança. Que isso, vó? Que isso, vô? Que isso, tio? Né? Aí você vai mexendo em outra coisa. Que isso? Para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo aquilo outro? Para que você está passando perfume? Para que você passa batom? Para que você vai sair? Para que isso? Para que aquilo? Meu irmão, né? A maior virtude que a criança tem se chama curiosidade. Por que a maior? Porque a criança, ela só aprende, né, se ela perguntar, ou se ela, né, perguntar, ou se ela buscar, né, interesse. Que isso? Para que isso? Para que aquilo? Aí de repente você fala: ó, isso aqui não pode mexer. Aí daqui a pouco chega outro amiguinho dela: ó, papai, mamãe, vovó, tio, não sei, falou que isso aqui não pode mexer. Por que ela aprendeu? Porque ela é curiosa. Então, meu irmão, precisamos ser como as crianças, né, em diversas formas. As características das crianças são muitas, tá? Bom, crianças têm inúmeras, têm várias características, tá? Mas uma delas nos chama a atenção, que se chama curiosidade. Irmão, criança é curiosa. A minha filha mesmo, eu tô lá no quarto passando talco, ela quer isso, ela quer, porque ela quer saber o talco, ela quer ver a graxa do sapato, aí ela quer que passe um pouquinho de talco no pé dela, ela quer que passe um pouquinho de graxa, aí daqui a pouco eu passo desodorante, ela quer passar desodorante também, ou seja, curiosa, né? Então, a maior virtude da criança, né, se chama curiosidade, tá? A criança tem várias, mas a que mais chama atenção se chama curiosidade, tá? E muito de nós deixamos de ser criança quando perdemos a curiosidade. Mas qual curiosidade, pastor? Né? Calma aí, né? Nós vamos entender qual curiosidade, porque às vezes tem pessoa que é curioso demais, né? Mas é curioso para outras coisas, né? Né?
qual é a curiosidade que nós perdemos, pastor? Sim, irmão, tem pessoas que ela deixa de ser criança quando ela deixa de ser curioso, né? Mas calma aí que nós vamos saber qual é essa curiosidade, tá? Qual é a curiosidade, pastor? Vamos saber aqui qual é a curiosidade. Irmãos, a curiosidade espiritual. Muitos, irmãos, deixaram a curiosidade de buscar mais, de aprender mais, de orar mais, né? Ou seja, né, a curiosidade, meu irmão, de saber de Deus, como ganhar família, você ser curioso, né, procurar Deus, né, buscar em Deus, Senhor, como que eu faço para ganhar meu marido, como eu faço para buscar minha esposa, Senhor, como que eu faço para ganhar meus filhos, né, a curiosidade espiritual de você ir ler a Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia porque a Bíblia é o meu espelho, para que eu ter sabedoria para ganhar minha família, para que eu ter, né, para mim saber como eu ser curado, como eu ser liberto, como eu prosperar, como eu crescer, como eu avançar. Não, peraí, eu vou comprar livros, né? Eu vou comprar livros, peraí, eu vou fazer jejum, eu vou fazer... Muitos irmãos perderam essa curiosidade espiritual. Tem pessoas que há anos não lê livro mais. Pessoas há anos, né, não têm curiosidade. Peraí, eu vou assistir o culto desse pastor aqui, né, esse pastor ele prega muito sobre família. Peraí, eu vou assistir o pastor Jair, vou assistir o missionário, né? Peraí, eu vou assistir esse culto aqui do pastor Carlos Soares, né? Ele está falando aqui sobre família, né? Peraí, vou assistir esse culto aqui do pastor Alex, para me saber se tem algo aí que possa me acrescentar. Muitos irmãos perderam essa curiosidade. Irmãos, tem pessoas que estão sofrendo, né, em relação ao casamento, em relação aos filhos, em relação a finanças, em relação à saúde, mas a pessoa não tem a curiosidade de saber como que ela vai ser curada, como ela será liberta, como ela vai fazer para ganhar o marido, a esposa, para transformar a família. Você quer ver um exemplo? Eu não sei se lá no sítio da mamãe Noeline é assim, mas lá tem bastante aquelas raízes que o pessoal procura para poder tomar, raiz para dor no estômago, raiz para aquilo, raiz para imunidade. Tem muito para lá? Tem? Então, para você ver, vocês sabiam que às vezes tem gente que sai daqui da cidade para ir lá procurar essas raízes? Ou seja, raizeiro pega lá, para você ver, o do Cristo Rei vai pegar lá. Comprou o lote lá. Aí, ó. Vem traz. Então para vocês verem, irmãos, ele é um curioso, né? Ele vai atrás, né? Só vai atrás quem é curioso. Quer ver um exemplo? Saiu, né? Escutou, meu irmão, você está dentro de casa, né? Você escutou um barulho lá na esquina. Tem pessoa que é tão curioso que ele sai na rua, no contentor, ele vai lá para ver o barulho. Ou seja, por que ele foi procurar saber o que era o barulho? Porque ele é curioso, né? E assim vai, né? Aconteceu alguma coisa, a pessoa vai procurar saber o que está acontecendo, né? Quer saber da fofoca, por quê? É curioso. Assim, meu irmão, nós temos que trazer isso para o mundo espiritual, né? Buscar, meu irmão, né? Buscar conhecimento, buscar ser curioso, como eu vou fazer, né? Por quê? Né? Aí chega alguém e fala, não, se você procurar a raiz tal, essa raiz ela é bom para cãibra, ela é bom para isso, ela é bom para aquilo, ela é bom para aquilo, não sei o quê, aquilo outro. Aí você fica tão curioso que você passa a perguntar, você passa a procurar, você passa, né? Um tempo atrás as pessoas diz que era imunizava, aumentava a imunidade contra a Covid. Aquele mato que a senhora trouxe que ela veio para mim é erva, né? Não, boldo, e tem outro também, erva, melão de São Caetano, né? Então, meu irmão, quantas pessoas que não foram à procura desse negócio, aí era curioso, perguntava, falava, fulano, isso aqui não é, Beltrano, isso aqui não é. Então, irmãos, né? Ou seja, o curioso, ele procura, ele vai atrás para procurar saber o que está acontecendo, da fofoca, né? Do que aconteceu por causa do barulho, por causa da gritaria, por causa do sei o quê, por causa daquilo outro, e assim vai. Então, né? É mais ou menos assim, meu irmão, no mundo espiritual, assim, peraí, o que eu tenho que fazer para me ser curado? O que eu tenho que fazer para me ser liberto? O que eu tenho que fazer para transformar minha família? O que eu tenho que fazer para transformar meu casamento? Irmãos, eu não sei se vocês viram, mas agora há pouco eu mandei na sua lista de transmissão, no WhatsApp, né? Aquele vídeo do missionário, né? Falando, eu estou indo para a batalha, enfim, assado. Irmãos, pela manhã, eu estava resolvendo um problema, irmãos, e quando eu vi aquele vídeo umas 3 ou 4 vezes, mas me trouxe uma paz. Eu fui curioso para ouvir, para ver o que ele falou. Aquele vídeo me trouxe uma paz
para mim poder resolver aquele problema. Então, às vezes, meu irmão, né, muitos de nós não estamos sendo curiosos de procurar, de ter curiosidade, né, o que eu faço para poder transformar, o que eu faço para poder mudar, o que eu faço para poder, né, é o que eu faço, né, a curiosidade, né, de como, né, se converter, né, porque estar na igreja não significa que estamos totalmente convertidos, né, então, meu irmão, a curiosidade de como me firmar, de como eu fazer, de como, né, eu ir para cima, né, quem está entendendo, diga amém, né, ou seja, a curiosidade, meu irmão, de vencer financeiramente. Às vezes, tem pessoas, irmão, que ela está passando necessidade financeira. Às vezes é um empresário, um autônomo. Irmãos, se eu sou um empresário, se eu sou um autônomo, ou se eu quero vencer financeiramente, ou se a minha vida financeira está amarrada, o dia de eu estar na igreja é segunda-feira, às 17 ou 19 horas, porque é o dia que nós oramos e guerreamos e lutamos pela, meu irmão, finança, né? Ou seja, porque quarta-feira nós oramos pela família. Amanhã é 1 hora de oração. Sexta-feira com libertação. Sábado, jovem. Domingo, Espírito Santo, estudo Apocalipse, né? E segunda-feira é o dia que nós oramos pelas finanças. Aí a pessoa não tem curiosidade, meu irmão, de vir, né? Buscar ter maturidade, de buscar ter conhecimento, de buscar, né, ter experiência, de buscar, né, ter aprendizado para como fazer crescer o seu negócio, para Deus dar uma luz, para Deus dar uma direção, para a pessoa crescer. A pessoa não tem curiosidade. Ela prefere ficar com a vida dela amarrada e ficar na casa dela. Pastor, eu estou cansado, meu irmão. Você acha que eu não canso também? Né? Ou inúmeras outras desculpas, né? Você acha que, meu irmão, todos nós cansamos, mas eu tenho que me revoltar, mas eu não posso me conformar com a minha situação e ir para cima. Então eu preciso ser curioso, ler livros, né? Assistir, né, reportagens, né? Porque tudo isso aí, meu irmão, ajuda. Mas a pessoa quer crescer financeiramente, mas a pessoa não é um curioso, ela não busca, né, procurar, ela não busca, né, enfim. Então, curiosidade para ser, né, como eu disse para vocês, curado, né? Alguns vão ter que ser como a criança, né? Liberar o perdão para ser curado, né? Ou seja, a criança, ela briga aqui, uma puxa o cabelo da outra, uma, né, dá um tapa na outra, uma agride a outra. Daqui a pouco, meu irmão, elas já esqueceram. Já estão brincando, já nem parece que brigaram, nem parece que uma bateu na outra, nem parece que uma, né, enfim, eu me lembro, irmão, de vez em quando eu brigava com a gurizada na rua, né, a chegar no carro chorando. Minha mãe, você não vai brincar com fulano mais não. Né? Aí daqui a pouco estava eu e fulano brincando. Você não tem jeito, você não tem vergonha na cara, você apanha, isso é isso, é aquilo, e vai você brincar de novo. Ou seja, porque criança, irmãos, não guarda mágoa, não guarda sentimento. Criança é pura. Toda criança é pura, por isso que quando criança morre, né, ela vai direto para o céu. Por quê? Porque criança é pura. Amém, meu irmão? Não existe malícia, né? Então, meu irmão, alguns para ser curado, precisa liberar o perdão, né? Por isso, meu irmão, precisamos ser curiosos, né, e perguntar para Deus o que é preciso para essas coisas acontecerem, ou alcançarmos, né, a bênção. Irmãos, às vezes, você tem que perguntar para Deus e ouvir. Muitas das vezes, nós só sabemos falar, nós só sabemos pedir, nós só sabemos, Senhor, Salomão, ele diz que a filha da sanguessuga, ela tem 2 nomes. Qual é o nome? Dadá. Só me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz isso, faz não sei o quê. Mas você já parou para perguntar para Deus o que você tem que fazer para essa situação mudar? E você parou e ouviu? Às vezes, meu irmão, nós somos daquela pessoa que só quer falar. Vou fazer uma pergunta para você. Você gosta de conversar com aquela pessoa que ela não deixa você falar? Eu não falo mais com o Beltrano, eu não falo mais com o Ciclano, por quê? Ele não ouve, só ele quer falar, só ele quer falar, só ele quer falar, só ele quer falar. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é Deus. Quem é que é filho de Deus, diga amém. Então, imagina Deus. Né? Você fala, e não deixa. Eu não vou falar mais com o Beltrano, por quê? E nem quero ouvir ele, porque ele não me ouve. Né? Isaías, capítulo 1, versículo 19, né? Se quiserdes, e o quê? Ouvides, comereis o melhor o quê? Dessa terra. Por que algumas pessoas não estão comendo o melhor dessa terra? Porque não tem dado ouvidos. Só sabe falar, só sabe pedir, mas não sabe ouvir.
né? Às vezes você não pega o neto, sobrinho, a criança, para, eu estou falando, né? Para, por quê? Porque a criança, né, às vezes ela grita, corre, né? Mas não quer te dar ouvido, aí você não pega a criança e fala, para, ouve. Então a mesma coisa é Deus, às vezes você tem que parar e ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então vamos lá. Deixamos de ser crianças quando deixamos de acreditar ou de ser curiosos, né? Muitos acham que não tem mais jeito, né? Como por exemplo, meu irmão, criança, né, é tão inocente que ela acredita em tudo, né? Acredita em Papai Noel, acredita nas lendas, né? Acredita em lobisomem, acredita em bicho-papão, acredita em não sei o quê, acredita naquilo outro, acredita em tanta coisa. Ou seja, meu irmão, né? Criança, né? Acredita em tudo, né? Para criança, meu irmão, tudo tem jeito, né? Daqui a pouco ela, papai, por que você não compra um carro? Na cabeça dela, ela acredita que o pai dela tem condição, né? Papai, se eu podia comprar isso, papai, se eu podia comprar aquilo. E às vezes a criança não entende, né? Mamãe não tem dinheiro agora, papai não tem, mas a criança não entende. Por quê? Porque ela acredita que seu pai tem. Ela quer não acreditar, mas ela acredita, né? Então, meu irmão, assim é comigo e assim é com vocês também, né? Nós não podemos deixar de acreditar no Papai do Céu. Acreditar que ele vai transformar o casamento, acreditar que ele irá transformar o filho, acreditar que ele irá transformar o marido, a esposa, acreditar que ele irá transformar a sua finança, a sua família, a sua casa. Ou seja, meu irmão, eu e vocês não podemos deixar de acreditar. Quem está entendendo, diga amém. Repita assim comigo, diga, eu não posso deixar de acreditar. Não deixa não, meu irmão. Não perca essa virtude da criança não, tá? Vamos ver agora aqui exemplos de quem acreditou nas histórias de Jesus, ou seja, foi curioso e alcançou seu milagre. O primeiro exemplo foi Zaqueu, né? Zaqueu, ele foi curioso, porque escutou várias histórias de Jesus, e ele foi comprovar, né? E ele acreditou e houve mudança. Imagina Zaqueu, né? A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa figueira brava. O que significa a figueira brava? A figueira brava, ela é cheia de espinhos, né? Imagina só Zaqueu curioso, né? Ele ouviu falar de Jesus, né? Aí as pessoas acompanhando Jesus, imagina ele, dá licença, espera aí, com licença, né? Curioso, ele querendo ver Jesus, né? Estilo assim, aquele vizinho seu, né? Que é curioso, não pode, você chegando, né? Você chega mais tarde, ô fulano, tá chegando mais tarde, né? Onde você estava, né? Estava no mercado, estava passeando, parecendo, né? Enfim. Então, né? Aí, meu irmão, ele correu, deu um jeito, subiu, meu irmão, e ali, meu irmão, né, ele foi comprovar, ele acreditou e houve mudança. Jesus falou, hoje chegou a salvação na sua casa. Por quê? Porque Zaqueu acreditou. Amém, meu irmão, tá? O outro exemplo, meu irmão, foi Nicodemos. Quer ver, ó? Vamos lá, João, capítulo 3, versículo 1. Olha só, João 3, 1. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Vamos lá. João, capítulo 3, versículo de número 1. Vamos lá. Isso, olha só. Eu vou resumir aqui, tá? 3 primeiro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, tá? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito. Então, meu irmão, tá? Tem mais coisa aqui, mas como eu não tenho tempo, irmãos, Nicodemos, ele era o príncipe, ou seja, Nicodemos, ele era como se fosse o chefe, ele era como se fosse o líder ali, ele era como se fosse um entendido da lei, ele era como se fosse um professor, amém, meu irmão? Um mestre, um rabi. Então, meu irmão, olha só, Nicodemos, ele era doutor da lei, ou seja, conhecia a palavra, a lei, e sua curiosidade levou ele a um novo entendimento espiritual. Irmãos, ele era mestre, ele era doutor. Só que, por ele ser curioso, ele foi procurar Jesus e pela curiosidade dele, levou ele a ter um novo entendimento espiritual. Irmãos, esse é um erro, é nosso, achar que sabemos demais e deixar de ser curioso, né? E deixar de ser curioso, ou seja, querer aprender mais. Muitos estão assim. Tem pessoas que, meu irmão, né? Deixou de ser curioso, não quer aprender mais, né? Ou seja, meu irmão, inúmeras pessoas estão assim. O tempo levou algumas pessoas a deixar de ser curioso. O tempo levou algumas pessoas a não aprenderem mais, tá? Nicodemos, ele era doutor, tipo, ele poderia achar que sabia demais e nem ter a curiosidade de procurar Jesus para saber mais. Ele poderia falar: "Ih, esse tal de Jesus, esse filho do carpinteiro", porque eles dirigiam a Jesus assim, esse filho do carpinteiro, esse que se nomia filho de Deus, ele não tem nada para me passar, ele não tem nada para me oferecer. Ele poderia ser orgulhoso e não ter a curiosidade de querer aprender mais, mas porque ele foi curioso, ele aprendeu mais. Ele teve um novo entendimento espiritual, sua mente abriu. Então, a mesma coisa, irmão, tem que ser comigo. A mesma coisa deve ser com vocês. Amém, irmão? Repita assim comigo, diga: eu preciso ter sempre curiosidade para aprender mais no nome do Senhor Jesus. Amém?